eu vou falar aqui agora, como nós vamos lidar com a Santa Missa e a celebração, já que na celebração tem a presença real de Jesus, né, que foi consagrado na Santa Missa, ficou no sacrário e vai ser então distribuído ao povo, não é, durante a celebração da palavra. Primeiramente, antes da missa, ou seja, antes de eu vir para a Santa Missa, eu preciso me preparar. Essa preparação, ela parte, primeiramente, mais uma obrigação, jejum eucarístico, 1 hora antes da comunhão, 1 hora antes da comunhão. Em alguns lugares a missa demora 2 horas e meia, então, né, você não vai comer durante a missa. Apesar que tem gente que come durante a missa, o que é um absurdo. Gente mascando chiclete, sabe? Eu já vi gente na fila de comunhão mascando chiclete. Dentro da igreja você está ali comendo, né, mastigando um biscoitinho, às vezes leva para a criança e dá uma beliscada ali. Se você comeu 1 hora, né, não deu intervalo de 1 hora para a comunhão, você não pode comungar. Para você comungar, intervalo de 1 hora. Então, você está em casa, você vai sair para a Santa Missa, né? As missas aqui às vezes duram 1 hora. Ou seja, você comunga com 40 minutos, às vezes, entendeu? 45 minutos depois que começa a Santa Missa. Dia de semana, então, a missa às vezes leva meia hora. O padre reza a missa rapidinho. Então, assim, jejum de 1 hora. 1 hora antes de vir para a missa. 1 hora antes de eu vir para a missa, eu não como nada, eu fico em jejum para que eu possa, então, receber o corpo do Senhor. E é muito legal você fazer uma preparação espiritual. Ler as leituras antes em casa, às vezes no dia anterior, na noite anterior, né? Na noite do sábado, você está lá, você pega as leituras para ler, vai ler o Evangelho, medita um pouco, faz a Lectio Divina, não é? Ou seja, você ora em cima daquelas leituras, não é? Para que o seu coração já se prepare para a Santa Missa, para você viver melhor. Chega cedo para a Santa Missa, não deixar para sair de casa na última hora, sabe, na correria. Eu moro aqui do lado. Aí que você tem que chegar. Né? Eu moro lá no açude. Aí às vezes eu tenho que começar a me arrumar 2 horas antes. 3 crianças, minha esposa, 3 crianças, tem um banheiro só e eu moro no açude. Eu não tenho como sair em cima da hora, não dá, não tenho essa liberdade. Mas, às vezes você mora do lado da igreja e deixa para sair de última hora. Não, saia mais cedo, se prepara, é um momento especial, sabe? Não queira ser a noiva que chega atrasada no casamento. Vocês sabem que o padre começa a missa antes, né? O padre José Antônio começa a missa 5 minutos antes. Às vezes você chega ali, está na hora, eu olho no relógio, está na hora, já está na homilia já. Ele começou 5 minutos antes, a missa, né, dia de semana voando, já está na homilia. Chega antes, para o seu coração se acalmar, para você, poxa vida, a gente tem, não tanta preocupação ao longo da semana, sabe? São as dificuldades, são os problemas da vida, são, não é? Todas as lutas que eu travo, às vezes, até contra mim mesmo, não é? Coisas que eu fiz, que são besteiras que ficam me incomodando. Na hora da Santa Missa, é um momento de você se esvaziar disso tudo, de colocar isso tudo no coração de Jesus. E nada melhor do que você chegar antes para isso. Chega antes. Se põe em oração, vai na capela do Santíssimo. Depois você se coloca no seu banco, em silêncio, e fica ali, sabe? Entregando o seu coração a Jesus, permitindo que o Espírito Santo te acalme para que você vivencie bem a Santa Missa. Não deixa para sair de última hora. E, antes da Santa Missa, ainda tem sempre a preocupação com a nossa vestimenta. A nossa vestimenta faz parte da nossa postura. Para as mulheres é sempre muito importante a modéstia. Você não vai para a missa de shortinho, as jovenzinhas, você não vai com decote, você não vai com os ombros todos de fora, sabe? Você está indo para um lugar sagrado, você está indo para algo sagrado. Para os homens é a mesma coisa, como o padre José Antônio fala, né? Você não está indo para a praia, você não está indo para um churrasco, você não vai vir de bermuda e chinelo para a igreja, para a Santa Missa. Você vai vir bem vestido, sabe? Você vai colocar uma roupa decente, uma roupa de homem, não é? Bermuda e chinelo é roupa de moleque, é roupa que um pai põe para ir, né, com seu filho, para estar no churrasco, para estar em casa. Agora você vai para a Santa Missa, então você se porta, né, faz parte da sua postura. Poxa, é uma missa solene. O que é solene? Solene é algo importante. Né? Você vai num casamento, você vai de camisa de comunidade? Você não vai. E por que numa solenidade, numa vigília pascal, você vai? Você vai todo avacalhado.
Às vezes você vai até de calça, você vai de camisa, mas você vai toda avacalhada. Se arruma bem arrumado, se arruma elegante, porque você está indo para uma coisa muito importante, né? O padre fala disso. O padre fala, isso aqui já são orientações diretamente do nosso pároco, né? Se vista bem, isso vai te ajudar a compreender e a vivenciar melhor aquele momento. Por que num casamento todo mundo se veste bem? Por que os padrinhos estão todos de ternos, né? Por quê? Porque a postura dele mostra que ele considera aquilo algo muito importante. A vestimenta que ele está mostra que ele considera, não só para os outros, mas para ele mesmo. Ele está considerando aquilo importante, sabe? Então, a sua vestimenta diz muito, sabe? Algumas mulheres já estão aqui na nossa paróquia até usando véu. Isso faz parte da modéstia. Você se recolhe, sabe? Você quer cobrir a sua cabeça com um véu, não há problema nenhum, né? Em você usar, você cobre, porque é o sagrado, né? Tem sempre aquele costume de falar que tudo que é sagrado, a igreja costuma cobrir com um véu, né? Então, ela cobre a âmbula com um véu quando está com as hóstias, não é? Ela cobre o cálice com um véu. Tudo que é sagrado, ela cobre com um véu. A mulher é a mesma coisa, ela cobre a cabeça da mulher, ali ela se recolhe, ela consegue rezar melhor, enfim, né? A vestimenta é importante na preparação da missa, né? Tenham uma consciência disso. Aí a gente entra para durante a Santa Missa. Durante a Santa Missa é muito importante, né? Algumas dicas muito legais. Pelo espírito da liturgia, e nós já falamos aqui no começo da missa enquanto sacrifício, enquanto presença real de Jesus Cristo, ela nos impõe o silêncio, ela nos obriga ao silêncio. Então, dentro da igreja, óbvio, né? Hoje em dia os nossos salões, né, as nossas igrejas, as naves da igreja são sempre muito usadas para tantas outras coisas. E às vezes algumas coisas que você vai precisar falar, que você vai precisar comentar, como aqui, a gente vai ter um momento em que a gente vai estar falando, em que a gente vai dialogar, não é? Mas no momento da Santa Missa, nesses momentos que precedem a Santa Missa, é importantíssimo o silêncio dentro da igreja, dentro da sacristia. Né? Eu quero conversar, eu posso conversar lá fora, vai ter um momento depois da missa em que todo mundo vai estar saindo, posso me reunir ali para rezar, né? Aqui embaixo a gente não tem muito espaço, mas lá em cima agora, né, a gente já vai ter um átrio grande, tem toda aquela parte ali dos banheiros, ali é o lugar para a gente conversar, para a gente bater papo mesmo, para a gente encontrar as pessoas. Agora dentro da igreja eu preciso guardar o silêncio. Por quê? Porque eu preciso rezar. E quem reza conversa no seu íntimo com Deus. Eu não converso com o outro, né? Eu não posso conversar com Deus e com o outro. Deus é mais importante, me desculpe, né? Não desprezando o outro, mas Deus é mais importante e eu nesse momento estou vindo para me reunir com Deus, então eu rezo. E eu preciso guardar o silêncio para quê? Para que eu possa rezar e para que eu não possa atrapalhar o outro a rezar. Eu não tenho o direito de atrapalhar o outro que quer rezar. Então, o ambiente da igreja, não é antes, durante e depois da missa, o ambiente da igreja, é um momento de silêncio, um momento de oração, né? Sendo um momento de silêncio e oração, eu não tenho conversa e eu também não tenho palmas, né? O nosso padre já passou a orientação, né, de que bater palma na missa não é conveniente. Eu não vou dizer que nem que é errado. Esse é até uma discussão, se seria errado ou não. Mas não é conveniente, pelo espírito da Santa Missa, que é o espírito de sacrifício e não o espírito de festa. Não é? Nisso é muito importante os músicos, né? Que eles conduzam o povo a uma alegria que não se exteriorize em euforia. Não é? O único momento que a gente tem que bater palma é aquele momento que não faz parte da Santa Missa, não é? Que é o momento ali dos parabéns, né? Que é o momento disso tudo, que é um momento que não está no rito da missa, né? Em algumas missas, ultimamente, o padre tem feito até esse momento depois da bênção final. Ele faz a oração pós-comunhão, dá a bênção final, e aí a gente senta para os avisos, e depois dos avisos, então, vai ter esse momento exatamente para não quebrar, né? Essa estrutura da Santa Missa, do sagrado. Não é? Mas fora da Santa Missa, aí a gente bate uma palma, a gente faz, não é? Agora, dentro da Santa Missa, a orientação é que a gente não bata palma. Quem estava aqui na missa de Corpus Christi mesmo? Vocês repararam? Não houve regra, ninguém foi lá na frente falar que não era para bater palma, mas ninguém bateu.
Em nenhuma música. E foi uma missa triste? Não foi. Não foi. Ninguém pode dizer que aquilo foi uma missa triste. Foi uma missa alegre. Foi uma missa, entende? Foi solene. Não é? Nós oramos, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, não é? Sem precisar bater palma, sem precisar sair. Mas os músicos mandaram muito bem na escolha das músicas, não é? De forma que não conduziu o povo a bater palma. Tem música que já dá o primeiro coisa, você já começa a bater palma, não tem jeito. Aquilo coça, você já está acostumado, ela é ritmadinha, né? Você fica batendo, enfim. Não é? E aí cabe também, não é, aos músicos a gente ir se adaptando, então, a essa nova realidade. Né? Vocês têm acompanhado as homilias do padre, ele tem falado muito da piedade, do sacrifício, não é? Da presença real de Jesus. Então, a gente vai, então, cada vez mais ajeitando a nossa liturgia. Vamos concordar, a nossa liturgia é muito boa. A nossa paróquia, a nossa liturgia é muito boa, não é? A gente reza bastante com a liturgia, é uma liturgia bem celebrada, é uma liturgia muito obediente à igreja, não é? E óbvio, né, aos poucos a gente vai então tentando melhorar ainda mais. Como que a gente melhora? Sendo cada vez mais fiel aos ensinamentos da igreja, não é? Então, quanto mais a gente vai se esforçando para ser fiel, são os ministros, é o padre, é o bispo, são os ministérios de música. Quanto mais a gente se esforça para ser fiel à igreja, melhor vai ficando a liturgia, melhor o povo reza, melhor o povo se santifica, melhor ele dá testemunho de Cristo, melhor ele vive a Eucaristia. Um outro ponto muito importante em relação ao silêncio e à oração são as crianças. Ao mesmo tempo que um pai, né, ele é responsável por educar o seu filho na fé, ele tem a obrigação de educar o seu filho na fé, então eu digo, aí já é uma coisa que eu estou dizendo, é importante, ainda que a criança pequena não tenha a obrigação de ir na missa, é importante levar ela na missa, para que ela, né, vá bebendo daquele ambiente, vá experimentando, vá se acostumando com aquele ambiente enquanto ambiente sagrado. Da mesma forma com que é um dever do pai educar o filho na fé, também é um dever do pai não deixar o filho atrapalhar os outros a rezar. Eu digo por experiência própria, porque eu tenho 3 crianças pequenas, o meu mais velho tem 3 anos. Eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 3 anos. Então, assim, vai eu e minha esposa na missa com os 3. O pequenininho ainda está só no peito, então é fácil. Começou a chorar, puf, botou no peito, ele para. O mais velho já até está conseguindo viver a missa. Ele com 3 anos já está conseguindo. Ele já responde as orações, ele já está acompanhando, ele já sabe o que vai acontecer. Eu peguei o missal lá na São Paulo, olha que bonitinho, eu peguei o missal lá na São Paulo, eu levei para casa, aí ontem à noite eu peguei para dar uma lida em algumas partes, aí ele veio pegando, o livro do padre, aí ele começou a falar a parte da missa, o nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, cantando, ele já aprendeu a reconhecer o livro do padre e associar, ele já consegue, mas a do meio está terrível, a do meio consegue ficar ali até o começo da leitura, aí não tem jeito, eu tenho que sair, se eu saio, o mais velho também vai sair junto. E aí ficou lá fora, ele começa a correr. Mas enfim, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela gritando dentro da igreja? Eu não posso. Então eu saio da igreja, eu fico na porta com ela no colo, enfim. Eu faço o que eu posso para tentar participar da Santa Missa, tentar fazer com que eles compreendam que ali é um ambiente diferente, é um ambiente sagrado, e ao mesmo tempo não atrapalhar os outros a ter a experiência eucarística que eles foram ali para buscar. Entende? Então, um pai, né, um avô, quem tiver com a criança na missa, precisa ter essa responsabilidade. Não é? Se for preciso, às vezes, você ir numa outra missa para você mesmo poder rezar, que você está acompanhando a criança, você não vai conseguir rezar direito, que vai. Entende? Não tem problema. Mas é importante isso. Então, em relação ao silêncio e à oração, conversa, não é? Tem hora e local para se conversar, não é? Palmas, é bom se evitar, convém se evitar as palmas, e aí convém se evitar músicas que conduzam as pessoas a palmas, não é? E crianças, tomem conta das suas crianças, né? Eduquem elas, né? Tragam elas para a missa, mas se esforcem ao máximo possível, né? Pai e mãe têm uma criatividade peculiar, né? De conseguir, às vezes, né? Porque tem esse dom próprio, né?
existe uma graça própria do Espírito Santo, né, a partir do sacramento do matrimônio, que capacita os pais para fazerem esse trabalho de evangelizar os filhos, né, e ao mesmo tempo de não deixar eles atrapalhar os outros. Né? E aí a gente entra em gestos e posturas, né, gestos e posturas durante a Santa Missa. Né? A postura, nós temos 3 posturas, que é de pé, sentado e de joelho. Não é? Que a gente não precisa entrar muito, porque aqui na paróquia é quase tudo muito certo. Que a gente faz, é quase tudo muito certo. Né? A gente sabe que a obrigatoriedade de se ficar de joelho durante a Santa Missa é na hora da consagração. Nós temos essa obrigação, por quê? Porque o padre levanta para adorar. O ato de estar de joelho, se ajoelhar, é um ato de penitência. Sim, é um ato de penitência. Em alguns tempos na igreja, alguns séculos atrás, era até proibido se ajoelhar na consagração aos domingos, porque domingo não era dia de penitência. Era proibido. Porém, não também é um gesto de adoração. Então, ora, ele é um gesto penitencial, eu me ajoelho para me penitenciar, e aí eu fico rezando de joelho, não é? Pedindo a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, não é? Mas também é um gesto de adoração. Na hora da consagração, nós nos ajoelhamos por ser um gesto de adoração, porque o padre, ele consagra e depois ele levanta. Esse levantar se chama ostentação. Ou seja, ele está ostentando. O que eu ostento? Eu ostento algo de valor, né? Ostentar é exibir algo de valor. Né? As pessoas ostentam carro, ostentam casa. Nós ostentamos o próprio Cristo, não é? Por isso chama ostensório. Nós estamos ostentando o Cristo, mostrando, não é? Para que as pessoas adorem. Não é? Então, nós temos esses gestos. Então, de pé, sentado e de joelho, pós-comunhão. Como que eu fico pós-comunhão? Do jeito que o meu coração se sentir melhor. Eu comunguei, eu quero ficar de joelhos porque é a forma com que eu rezo melhor. Eu quero ficar de pé, eu fico. Eu quero sentar, eu sento. Não tem problema. Sempre no oremos, eu fico de pé. Não é? No começo da missa, o ministro está entrando, leitura do evangelho, orações. Eu estou sempre de pé. No mais, eu estou sentado. E no momento da consagração, de joelhos. Aí a gente tem também para a liturgia, não é? Ou seja, ritos também sacramentais. Bênção do Santíssimo Sacramento, eu recebo de joelho. Absolvição na confissão, eu recebo de joelho. Recebo de joelho. O padre vai me absolver, eu fico de joelho, o padre me absolve, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? São esses os momentos em que a gente fica de joelho, sentado em pé. E aí a gente tem os gestos de inclinação. Né? Inclinação de cabeça, ao nome de Maria, ao nome de Jesus, ao nome das 3 pessoas da Santíssima Trindade, ao nome de um padroeiro, né? a festa de um santo do dia, não é? Quando se fala o nome do santo. Inclinação de cabeça, eu faço essa inclinação. Inclinação de corpo, ou seja, né? A vênia, aquela que eu inclino com as costas, né? Não só a cabeça. Quando eu passo diante do altar, quando o Santíssimo Sacramento não está aqui. Se o Santíssimo tiver, é genuflexão, ou seja, aquela ajoelhadinha, que eu boto um joelho no chão e levanto. Né? Mas eu passei diante do altar, de um lado para o outro, cruzei o banco. Se eu estou dentro da igreja, passei vênia, né? Para o altar, eu faço a vênia. E eu faço a vênia também na hora do credo, quando fala, e se encarnou no seio da Virgem Maria. A gente faz a vênia, né? Na hora do credo, essa inclinação de corpo, não é? Essas seriam as inclinações. E a postura de mão, não é? Como que fica as mãos? Onde que a gente coloca as mãos durante a Santa Missa? Se eu não estou segurando nada, eu fico com a mão numa posição de oração. É orientação do padre que os ministros, ou seja, aqueles que estão servindo a missa, sempre estejam de mãos postas. Sempre mãos postas. Leitor, é coroinha, é acólito, é o padre, é o diácono, mãos postas. O padre já passou essa orientação, não é, em algumas formações sobre liturgia. Então, se você está servindo, ou, por exemplo, quem estava aqui na missa do Crisma? Que teve lá a missa do Crisma, vocês repararam que todos os crismandos entraram de mãos postas, segurando a vela, e ao longo, você fica de mão posta, que é o quê? É uma posição orante, é uma posição de serviço, né? Você fica assim.
Agora, se você não está servindo, se você está participando da Assembleia, você tem um pouco mais de liberdade. Você não vai ficar jogado, largado, você não vai ficar mexendo no celular, você não vai ficar futicando nas coisas. Mas você vai ficar ali, você está com a mão junta, você está com a mão no seu peito, você pode ficar numa postura de oração, muitas pessoas ficam, entende? Não tem problema nenhum. O que não se deve fazer são duas coisas. Bater palma, você não faz isso com as mãos, e você não levanta as mãos, em nenhum momento da Santa Missa. Nenhum. Você não levanta as mãos no Pai Nosso, só o padre levanta as mãos no Pai Nosso, só o padre. Repara os acólitos. Pai Nosso, mas no céu. O padre levanta a mão, o missal orienta, o padre levanta. O povo continua do jeito que ele está. E nem no por Cristo com Cristo. Aquilo ali é um momento em que o padre oferece Jesus a Deus em nosso nome. O padre é o ministro da Santa Missa. Então ele oferece, né? O nosso sacerdócio, né, ele não é ministerial. Ele é um sacerdócio comum, ou seja, ele funciona em comunhão com o padre na hora da Santa Missa. O padre nos representa, porque a Santa Missa é o quê? É o próprio Cristo que na pessoa do padre se oferece ao Pai por nós. Então nós nos associamos ao padre. O padre, na missa de Corpus Christi, ele falou da missa versus Deus, vocês separaram? Que era aquela missa em que o padre está no mesmo sentido que o povo, que traz, né, um pouco mais forte esse sentido de o padre é um representante de toda a comunidade que reza, ou seja, ele é o ministro, né, onde Cristo vai agir na pessoa dele. Então, quando ele oferta, todos nós estamos ofertando. Eu não gesticulo, é o padre que gesticula. Não é? Eu coloco ali o meu coração naquela patena. O padre ergue a patena por Cristo, com Cristo e em Cristo. E o cálice, eu coloco o meu coração ali, mas eu não elevo as minhas mãos. Eu fico sempre na postura orante. Ministro, então, né, quem está servindo, não é? Quem está servindo está proibido de levantar a mão no Pai Nosso, de levantar a mão no coisa. Essa foi a orientação que o padre passou diretamente para mim, numa outra formação que eu fui dar na comunidade da 60. Eu perguntei, eu tive essa dúvida e fui lá, falei com ele, padre, isso, assim. Levanta, ele, não, os ministros, todos assim. E a comunidade é orientada também a seguir aquilo que é, né, o comum, o ordinário, a forma de se rezar. Ou seja, Pai Nosso, não levantou a mão, por Cristo, não levantou. Em momento nenhum eu vou levantar a mão. Né? Mesma forma que eu não vou bater palma, eu também não vou ficar fazendo, né, como é que chama? Sei lá, aeróbica? Não sei, louvor, né? Eu não vou ficar fazendo o gesto de louvor. Eu fico numa postura serena, numa postura de oração, não dentro da Santa Missa. Então, mãos é isso, né? Sempre mãos postas, o tempo todo mãos postas. A não ser que eu vá fazer alguma coisa, que eu precise segurar alguma coisa, eu não fico com as mãos postas. Ainda assim, se eu estiver fazendo uma coisa com uma mão, a outra não fica solta, não fica no bolso. Eu coloco ela sobre o meu peito. Eu estou ali, estou ajudando o padre, eu preciso segurar o microfone para o padre. Como é que eu seguro? Sempre, né, principalmente se eu estou servindo. Né, a gente vai ter oportunidade de falar, né, mais especificamente sobre esses pequenos detalhes, somente com quem, né, faz parte da equipe de liturgia, mas, né, aqui fica como aquela orientação geral. Né? As mãos do fiel, ou daquele que está servindo, né, sempre postas. Os gestos, né, impor a mão, sinal da cruz, erguer a mão, é sempre um gesto do padre. Não é? Sempre um gesto do padre que ele faz. E aí a gente já falou do silêncio da oração, dos gestos e posturas, e agora a gente vai falar da comunhão. Comunhão. 2 pontos, né? As formas de se receber a comunhão. Existem as formas, a forma ordinária e a forma extraordinária. O que significa ordinário? Significa comum, corriqueiro, aquilo que se costuma fazer. Né? A forma ordinária de se receber a comunhão é diretamente na boca. Diretamente na boca, isso Missal fala. Né? O Catecismo da Igreja e vários outros documentos. Né? A forma ordinária, né? Que é a forma antiga. A comunhão na mão é uma coisa bem recente, não é? Ou seja, a forma antiga, que é a forma ordinária, até hoje, é diretamente na boca. Como que eu recebo a comunhão na boca? Eu me aproximo do ministro, abro a minha boca e coloco a minha língua sobre o lábio. Para quê? Para que o ministro coloque a hóstia
ali. A hóstia ainda está no acidente de pão, ou seja, ela ainda tem, né, a forma acidental do pão, né, o trigo, então ela vai colar na minha língua. E eu, então, né, puxo Jesus para dentro da minha boca com a língua. Não vou morder, porque há risco de cair. Então, faço assim e o ministro coloca a hóstia. Eu posso fazer isso de pé, como eu posso fazer isso de joelho. Não sei se vocês repararam, mas nas últimas missas, os acólitos estão tendo a orientação todos de comungar de joelho, como um sinal de piedade mesmo, né, de piedade eucarística, ou seja, eu reconheço a presença de Jesus. Se eu não comungo de joelho, eu sou orientado pela igreja no documento Eclésia de Eucaristia, no Redemption Sacramento, né, a fazer uma reverência antes. Ou seja, se eu não vou comungar de joelho, eu chego diante do ministro, o ministro está aqui, ou eu me inclino, ou eu faço uma vênia, e aí eu recebo a comunhão. Não é? Ou eu já me ajoelho diante do ministro e ele coloca a hóstia na minha boca, eu me levanto e vou rezar, não é? Vou fazer o meu momento de ação de graça. Ou então eu posso receber ele na mão. Receber ele na mão, então eu chego no ministro, sempre em pé, né? Eu não vou comungar de joelho na mão, né? Sempre em pé, e eu paro a minha mão, né? De forma, eu não quero ficar sem o microfone para não atrapalhar a gravação deles, né? Mas eu coloco a minha mão tomando qualquer fragmento daquele que tenha é o corpo de Cristo, e é o corpo de Cristo completo. E eu não posso correr esse risco de deixar. A gente não vê que a hora que reza a missa, a gente tem, não é, o corporal, tem o sanguíneo, tem todas aquelas alfaias próprias para que nada se perca. Na hora da purificação, tem toda a regra, tem toda, não é, um zelo, não é? E aí eu vou e deixo se perder aquele monte de partículas na minha mão. Por isso a forma ordinária é diretamente na boca, porque corre-se menos o risco de se perder qualquer fragmento da Eucaristia. Mas eu tenho essa liberdade de comungar na mão. É só eu ter esses dois cuidados. Primeiro, eu não pego Jesus, porque Jesus, ele se dá. Ele é um dom, ele se dá. Então eu recebo. Entende? É como um noivo e uma noiva, né? Eu não chego diante do altar e falo, eu te tomo como minha esposa. Eu falo o quê? Eu te recebo. Por quê? O outro se dá, então eu recebo. Jesus se dá, eu recebo ele. Então eu não pego, eu recebo. Então o ministro coloca, eu então pego e levo na minha boca com todo zelo. Olho a minha mão, se for preciso eu dou aquela lambidinha na mão para não ficar nada, enfim. Não é? Mas eu tenho sempre que tomar cuidado com os dedos que eu peguei, não é? Você repara no ministro que está presidindo, né, o padre no caso, né, quando ele levanta, alguns têm o costume de pegar assim, né? Esses dois dedos que ele pega na hóstia, ele não pega em mais nada. Ele levanta o cálice assim, ele pega assim. Alguns outros, já a partir do momento que pegou na hóstia, ele já vai e já limpa o dedo no sanguíneo, para que aquele dedo, quando ele pegar no microfone, quando ele pegar no cálice, quando ele pegar, não transmita essa partícula e ela acaba se perdendo. Não é? Então, você tem todo esse zelo. Nós também precisamos ter esse zelo na hora de comungar Jesus. Então, eu comungo ordinariamente na boca, de pé ou de joelho, e extraordinariamente, ou seja, aqui no Brasil é permitido dessa forma, nós podemos comungar diretamente na mão, sempre recebendo Jesus e tomando cuidado para que nada se perca. E aí nós temos os impedimentos da comunhão. Quem está impedido de comungar? Aqueles que estão excomungados, aqui na nossa paróquia eu não sei de nenhum caso de pessoas que foram excomungadas, aqueles que estão em pecado público, ou seja, um político que defende o aborto, está em pecado público, ele não pode comungar. Um casal de segunda união, eles estão em pecado público, eles não podem comungar, não é por causa disso. E pessoas que estão em pecado mortal. O que é um pecado mortal? É quando eu peco contra diretamente os 10 mandamentos, sabendo e de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade eu fiz aquele pecado, sabia que era pecado e eu pequei diretamente contra os 10 mandamentos. Ou seja, se eu roubei, se eu matei, se eu dei falso testemunho, se eu não guardei domingos e festa, aí entra a questão da missa, do preceito. Se eu não guardei, ou seja, se eu faltei, né, por um motivo banal.
se eu pequei contra a castidade. Ou seja, um jovem que está tendo relação com a sua namorada antes do casamento, não pode comungar. Quem está tendo acesso a coisas indevidas na internet, não pode comungar. Não é? Quem está em adultério, não pode comungar. Quem está usando contraceptivo, camisinha, DIU, não pode comungar. Não pode. Nunca. Quem fez laqueadura, quem fez ligadura, que fala, né, das trompas, quem ligou, não pode comungar. A não ser que se arrependa do seu pecado, vá até o padre, se confesse, e aí você vai receber a absolvição, você está livre da pena daquele pecado, daquela pena temporal. E aí você então pode retomar a sua vida eucarística, a sua vida de comunhão. Mas é sempre importante falar, né? Se você está em um estado de pecado mortal, ou seja, pecou diretamente contra os 10 mandamentos, não é? Você não pode se aproximar da Eucaristia antes de uma confissão sacramental. Não é? Por isso a igreja também te obriga a se confessar, uma vez por ano, ou quando cometer pecado mortal. Não é? Então você, sem essa confissão, você não pode se aproximar da Eucaristia. E se você se aproxima, como diz São Paulo, né? Quem comunga do corpo sem discernir a própria carne, comunga a própria condenação. Aquilo que era para ser graça, torna-se uma desgraça na sua vida, porque você está sendo sacrílego com o corpo do Senhor. É como você receber a Deus num ambiente completamente impuro, numa casa totalmente despreparada. Ou seja, eu preparo o meu coração também com a confissão. Se eu estou numa situação de pecado, eu preciso clamar o Espírito Santo que me dê a graça do arrependimento, da contrição, busco o sacerdote, confesso os meus pecados, e aí então eu retomo com aquela alegria imensa da minha alma poder novamente comungar o Senhor. Não é? Enquanto eu não posso comungar o Senhor, no caso, né, algumas situações, como por exemplo, quem está numa situação de segunda união, não é que a igreja não permite comungar, porque como a igreja não aceita o divórcio, né, uma segunda união é considerado um adultério, e um adultério é um pecado direto contra os 10 mandamentos, que é o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade, né? Então essa pessoa não pode comungar, né? E ela está nessa situação enquanto ela não resolve, ou através de um processo canônico, ou, né, através de outros meios, ela não pode se aproximar da Eucaristia, e ela vive a Santa Missa da forma com que ela pode. Ela faz a sua comunhão espiritual, não é? No momento da Santa Missa, então ela reza. A mesma coisa vai fazer quem está usando um contraceptivo, quem está tendo uma vida, né, desregrada, né, na questão da castidade, né? Se você está pronto para se arrepender desse pecado, se confessar, você volta a comungar. Se não, você, né, vai buscar meios de se fortalecer espiritualmente para tentar sair dessa situação, não é? E aí você então clama o Espírito Santo, ele te dá força. Enquanto isso você faça a sua comunhão espiritual, continue participando da Santa Missa e faça a sua comunhão espiritual, não é? Naquele momento em que está sendo distribuída a comunhão, você se recolhe, você reza ao Senhor, né, de forma sincera. Rezar, gente, oração não é só uma questão de diálogo, mas é uma questão de presença, sabe? Você se coloca na presença de Deus, porque Deus sempre está na nossa presença. Se a gente se dispõe a rezar, Ele sempre vai estar presente, mas às vezes a gente não consegue perceber essa presença, não é? Porque nós não estamos presentes, né? Às vezes a gente se apresenta diante de Deus com máscaras, às vezes a gente se apresenta diante de Deus, né, como se fosse um monólogo, como se fosse uma coisa. É mais importante 2 minutos bem rezados na presença de Deus do que um rosário inteiro, entende? Só de repetição. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que não é importante vocês rezarem um rosário. Quanto mais um rosário inteiro na presença de Deus, entende? Mas é muito importante você, antes de começar a falar, se recolher e se colocar na presença de Deus, sabe? Clame o Espírito Santo para que ele te coloque na presença de Deus, para que você consiga, de fato, ter um diálogo com ele, e aí a sua oração vai ser frutuosa, né? E se você está preso a algum pecado que te impede de comungar, é através da oração que você vai arrumar forças para sair desse pecado.
Somente através da oração você vai arrumar forças para isso, para que você tenha, né, a coragem do arrependimento, buscar uma confissão e poder então retomar. Então é isso. Formas de se comungar, né, ordinária e extraordinária, e aquele que não pode. Para todos aqueles que não estão enquadrados nessas situações de impedimento, não é? Você pode então receber o corpo do Senhor, não é? Durante a Santa Missa, durante a celebração da palavra, se você estiver doente em casa, não é? Você pode receber. Né? E aí entra um ponto extremamente importante também, que é o quê? Depois da Santa Missa. Não é? A Santa Missa ela não se esgota em si, né? Mas ela gera frutos. Queria ler novamente com vocês o Catecismo. O discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la. Todos devem estar dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à igreja. A igreja sempre, ao longo dos séculos, foi perseguida e sempre vai ser, de formas diferentes. O serviço e testemunho da fé são requeridos para a salvação. A todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me tiver negado diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O fruto da vivência eucarística é o testemunho de fé. E aí, a partir do momento que eu comungo o corpo do Senhor, eu vou lá para fora e levo ao mundo esse amor de Cristo. Esse amor à verdade. Eu passo a amar a verdade, porque eu adoro a verdade na Santa Missa. Cristo é a verdade, eu adoro a verdade, eu comungo a verdade. Então eu passo a amar, a difundir essa verdade, a testemunhar a Cristo na minha vida. Como que eu testemunho a Cristo? Sendo um cristão autêntico. O cristão autêntico é aquele que odeia o pecado e ama o pecador. Esse é o cristão autêntico, sabe? É aquele que não vai relativizar a sua fé, sabe, lá fora, que não vai ir contra os ensinamentos da igreja, mas ao mesmo tempo é o primeiro a amar, é o primeiro a se doar, é aquela pessoa que é humilde, sem que ele deixe a verdade ser ofuscada. É um grande esforço que nós precisamos fazer para ser cristãos no mundo. Para ser cristão no mundo. E somente conseguiremos isso com a graça da Eucaristia, com a graça do Espírito Santo. Por isso é muito importante a participação na Santa Missa. Por isso é muito importante comungar o corpo do Senhor, preparado para isso. Para que eu tenha forças para enfrentar o mundo. Porque eu, enquanto católico, eu sou igreja. E eu serei perseguido. Se eu quiser viver aquilo que Deus me pede, eu sempre serei perseguido. Eu sempre serei questionado. Eu sempre serei tentado a fazer diferente. Mas é pela força da Eucaristia e pela graça do Espírito Santo que nos move que nós conseguiremos dar testemunho. E isso é requerido para a salvação. Se eu não der testemunho, às vezes eu posso ser muito bom cristão dentro da igreja, mas se lá fora eu não conseguir dar testemunho de Cristo, ou seja, eu sou uma pessoa completamente diferente, eu me deixo levar pelas seduções, pode ser que eu esteja colocando a minha salvação em jogo. O próprio Cristo fala, né? Eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ninguém quer isso. Ninguém quer chegar diante de Jesus e ele falar, eu não te conheço. Nós queremos nos apresentar diante de Jesus, ele olhar nos nossos olhos e falar, servo bom e fiel. Foste tão fiel no pouco, agora vem e participa da minha alegria. É isso que eu quero. Na hora que eu morrer, é isso que eu quero ouvir. Eu quero estar diante de Jesus, o meu juiz, e ele olhar para todas as minhas misérias, mas também olhar para os esforços que eu fiz em tentar cada dia ser melhor, em tentar cada dia testemunhá-lo, se compadecer, olhar nos meus olhos e falar, ver a sinceridade do meu coração, e falar, servo bom e fiel. Fostes fiel naquele pouco que eu te confiei durante a sua vida, agora vem e participa da minha alegria, porque lá no céu, na glória do Pai, aquilo ali é a verdadeira alegria. Tudo que a gente pode experimentar na terra não chega aos pés disso.
Então, às vezes vale a pena eu renunciar a algumas alegrias, eu renunciar a algumas posturas, eu renunciar a algum orgulho, alguma soberba, nesse mundo para que eu conquiste o céu. Enfim, gente, esse foi o nosso primeiro momento, tá? Vamos rezar uma Ave Maria? Você quer falar alguma coisa? Vamos lá. Ave Maria.